nem com liturgia. Aqui não. Aqui quem preside é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, que presença maravilhosa. Aleluia, o Senhor está entre nós, a presença do seu Espírito Santo é notória em nosso meio. Glória a Deus. Querida igreja, receba a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, feliz demais por poder estar aqui uma vez mais para glorificar e exaltar o poderoso nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Auri, da irmã Adriana, que Deus abençoe, querida, a sua vida, toda esta família, né, MSBN, aonde o Senhor tem plantado no nosso coração um amor grandioso demais por vocês. Irmãos, a comunhão entre nós é quase que palpável. E aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E nós sentimos, como já foi ministrado aqui, o Espírito Santo se mover entre nós. E não é movimento humano, mas é Deus presente na casa. E Ele diz para você: aquiete-se, aquiete-se, porque eu sou Deus, poderoso na batalha, aquele que vai adiante de ti, que endireita os caminhos tortos, que coloca por terra os obstáculos. Ele está entre nós, louvado seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, Mateus capítulo de número 15, quero ler convosco os versículos de número 21 ao versículo de número 28. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, que nos diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar os pães dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por esta palavra? Então, sente glorificando e exaltando o nome de Jesus. Queridos, a fé, como já foi ministrado aqui, fé que nos move, fé, como disse a nossa irmã, que é você dar um passo, sabendo que Deus colocará a estrada diante dos teus pés. Fé que você se assenta ouvindo a voz de Deus, dando o comando, sem nem olhar para trás e ver se tem cadeira. Fé, não pela fé mesmo, mas uma fé movida no relacionamento com Deus. De entender que mesmo sem a compreensão plena, clara e absoluta de como se darão as coisas, você apenas entende que aquele que controla a história permanecerá te capacitando e aumentando a tua fé dia após dia. E ainda, como disse Paulo, que o homem exterior se corrompa, o homem interior dia após dia se renova. A fé que move a nossa vida é suficiente para nos fazer viver o sobrenatural e romper em fé. Nós precisamos fazer diariamente, todos os momentos, em todos os cenários. E nós vemos aqui neste capítulo de número 15, dentro desse texto que nós lemos, mas iniciando esse capítulo, nós vemos Jesus tratando, desafiando de certa maneira a tradição dos anciãos
que tinham o hábito de julgar a tudo e a todos. E eles olhavam para Jesus, para os seus discípulos, com grande espanto, porque os discípulos e Jesus não estavam seguindo à risca aquilo que era dogma humano. E eles começam a fazer a crítica quanto ao ritual de purificação de Jesus e dos seus discípulos. Mas Jesus, olhando para eles, cita o que está lá em Isaías, capítulo de número 29, versículo de número 13, e diz: portanto, diz o Senhor, este povo me adora, se aproxima de mim apenas com os lábios, mas o seu coração está diante de mim. E a adoração que me oferecem não passa de regras ensinadas por homens. Mas eu louvo a Deus porque nós estamos aqui, não adorando de forma ritualística, mas adorando de modo espontâneo, porque a adoração não é apenas um culto, a adoração não é apenas em um momento, mas a adoração é um estilo de vida, a qual nós nos propomos viver para agradar ao Senhor nosso Deus. E Jesus, ele começa a bater de frente com aquelas práticas humanas que queriam anular os mandamentos de Deus para aquele povo. Muitos davam dinheiro, davam suas riquezas, suas fazendas no templo para se eximir da responsabilidade de cuidar dos seus pais, de cuidar dos seus parentes, como quem diz, estou fazendo a minha parte. Mas o Senhor chega para quebrar aquele protocolo, mostrando a eles que tradições humanas traz obscuridade ao verdadeiro propósito da palavra do Senhor. Nós não seguimos e não andamos, louvado seja o nome de Jesus, por aquilo que é, aleluia, rituais apenas, mas nós estamos aqui para seguir aquilo que a palavra de Deus nos manda. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Hoje nós estamos em um tempo onde a palavra do Senhor tem sido tão desmerecida, tem sido colocada de lado, mas eu louvo a Deus, louvado seja o nome de Jesus, porque aqui tem uma igreja que preza pela palavra do Senhor, que vive a palavra do Senhor, que quando precisa, consulta a voz de Deus para seguir acertando em sua vida. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Rituais vazios precisam ser anulados e dar lugar ao serviço e à adoração que agrada ao nosso Deus. Jesus chega para aqueles homens, para os fariseus lá de Jerusalém, e ensina-os que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do seu interior. Em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro, ele teve a mesma dificuldade, quando diante daquela visão que o Senhor lhe revela, ele tem dificuldade em aceitar que agora Deus estava inserindo um povo gentil no meio da igreja, na fé cristã, e ele fica um pouco receoso. Inicialmente ele meio que quer se eximir daquilo, mas Deus se revela a ele e mostra a ele que nós precisamos ter um coração transformado, moldado pelo Senhor, aleluia. E não era somente aqueles que faziam parte da religião que iria receber aquela marca, aquela bênção. Pedro entende aquilo e ele aceita quando vê o Espírito Santo descendo sobre a casa de Cornélio, sobre todos aqueles que ali estavam. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia, nós precisamos não apenas enfatizar nos ritos, nós não podemos nos esquecer de que a nossa oração não deve ser apenas oração, aleluia, que se torna sequidão e deserto, mas uma oração contrita, quebrantada, que chega diante do Senhor e Ele inclina os seus ouvidos para nos atender. A nossa adoração não pode ser apenas palavras repetidas, mas precisa ser do fundo da nossa alma, uma forma de gratidão a Deus. Louvado seja o nome de Jesus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda irá fazer. Isaías 44:3, a palavra do Senhor nos diz que Ele derramará, louvado seja o nome de Jesus, água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, o seu Espírito descerá, aleluia, sobre a nossa posteridade. É uma profecia para a tua vida, recebe nesta noite, aleluia. A terra seca será visitada pelas águas do Espírito. Não dá mais tempo, igreja, de nós ficarmos com
contentes apenas com as águas batendo nos nossos ardelhos, chegando nos nossos joelhos, mas nós precisamos mergulhar no rio da graça e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade. Você crê? Ele vai derramar, vai alcançar os teus com a sua bênção. É promessa de Deus para o seu povo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Promessa de Deus, irmãos, a gente aguarda. E não é como uma promessa de alguém que de 4 em 4 anos sobe num palanque e promete até aquilo que ele não pode cumprir. Promessas de Deus são coisas inefáveis. Somente Deus tem poder para prometer algo. Sabe por quê? Porque somente Ele tem poder para cumprir. Às vezes alguém olha e diz: tu creu na promessa? É impossível. Aleluia, olha para a tua condição, olha para o teu status, olha para o teu sobrenome. Olha, tu não tem ninguém para te dar referência, mas eu digo nesta noite, debaixo da autoridade desta palavra, o grande, o poderoso, aquele que nós louvamos aqui dizendo que Ele é Rei, é Senhor da nossa vida, não precisa, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, da ajuda humana para operar. Quando Ele quer, Ele faz como fez na vida de Amós, e Amós chega diante dos grandes daquela região, olha para eles e diz: olha, vocês estão dizendo que eu não sou profeta, que não tenho parentela, aleluia, com o ofício profético, mas eu estava quieto. Oh glória, oh glória, aleluia, eu estava plantando os meus sicômoros, colhendo os frutos da terra, arando a terra, agricultor e boiadeiro eu era, mas Deus me atraiu com o seu chamado e me colocou aonde Ele quis colocar. Não importa, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aquilo que dizem ao nosso respeito, mas se Ele sabe sobre a nossa história, é mais do que o suficiente. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Jesus então agora, depois de dar este sermão, de conversar, de expor, aleluia, contrariamente à tradição dos anciãos, agora Jesus se retira da Galileia e vai para a região de Tiro e de Sidom, que era a região da antiga Canaã. E ele chega naquela região, hoje atualmente o Líbano, ele ali se depara com uma mulher, uma mãe, uma dona de casa, alguém que deveria ser a estrutura daquele lar, precisando desesperadamente de um milagre, precisando desesperadamente de uma mudança na sua história, de um impacto direto na sua descendência. E ela busca em Jesus a solução para as suas lágrimas. Ela busca em Jesus a solução para a sua dor. Ela busca em Jesus a solução para que a sua casa viva o milagre. Ela vai até Jesus, mesmo sabendo do seu problema, que era praticamente insolúvel. Ela enfrenta as dificuldades, mas ela vai em busca da cura da sua filha. Aquela mulher enfrenta a oposição dos discípulos, as críticas, enfrenta o silêncio de Jesus inicialmente. Aquela mulher, aleluia, enfrenta quando os discípulos de Jesus olham para ela e dizem: Senhor, despede-a, pois vem gritando atrás de nós, incomoda, leva, Senhor, manda que ela saia de perto de nós. Mas aquela mulher continua, persevera. Jesus, sendo Ele o pão da vida, naquele momento Ele diz para ela: não se pode pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus usa essa metáfora para representar o plano, aleluia, de Deus inicialmente, de dar o pão prioritariamente aos judeus. Mas aquela mulher, diante de toda aquela circunstância, de todo aquele cenário que era contrário, aleluia, ao milagre que ela almejava, ela permanece firme e constante diante da presença de Jesus. Muitos de nós desistimos facilmente daquilo que nós gostaríamos de receber. Muitos de nós clamamos e quando não vemos a resposta chegando no nosso tempo, nós queremos voltar atrás, aleluia, e abrir mão daquilo que Deus já está bem pertinho de nos entregar.
Aleluia. Aquela mulher persevera, aquela mulher continua, sabendo que o pão se referia ao evangelho, filhos aos judeus, cachorrinhos era uma expressão usada muito frequentemente naquela região, naquele tempo, se referindo aos gentios, aqueles que não faziam parte da nação de Israel, mas mesmo assim ela se propõe a continuar buscando. Em Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13, a palavra do Senhor diz que antes de Cristo, as pessoas estrangeiras estavam separadas dele. Aquelas pessoas não tinham, louvado seja o nome de Jesus, esperança e viviam sem Deus. Mas, no entanto, depois, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, quando Jesus Cristo chega, aqueles que estavam longe se aproximam dele. Por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. Aquela mulher parece que vem do futuro para aquele momento dizendo: eu sei que tu és o Messias. Eu sei que tu és o prometido. Eu sei que tu morrerás e ressuscitarás. E o teu sangue não, aleluia, alcançará apenas os judeus, mas alcançará um povo que estará reunido lá no bairro do Rude Ramos, na noite de domingo, cultuando e adorando ao Senhor, mesmo sem merecer, mortos nos nossos delitos e pecados. Ele achou graça em nós e disse: Pai, eu vou morrer e me entregar por eles, e através do meu sangue serão reconciliados contigo, serão colocados na qualidade de filhos, adotados na família de Deus. Aleluia. Aquela mulher, mesmo sem ter uma dimensão tão ampla, mas ela continua com uma fé incansável. Aquela mulher busca o renovo para a sua casa, a restauração para a sua filha, e ela continua diante do Senhor naquele cenário. Quando nós olhamos para esta mulher, logo nós aprendemos com ela que a recompensa não está, louvado seja o nome de Jesus, no início do processo. A recompensa está no final deste processo. Parece uma frase até clichê, né? Algo assim que parece lógico, mas se nós formos parar para meditar, quanto de nós que não vemos no início a recompensa, já queremos deixar, aleluia, de lado e dizer: não vai acontecer, não vai dar certo, então eu vou abrir mão. Mas se lembre que a recompensa não está no início do processo, mas você alcançará a recompensa no final. Aquela mulher, diante daquele teste que ela foi testada ao extremo, aquela mulher se encontrou em uma extremidade muito difícil, ela foi testada pelo Senhor ao extremo da sua fé, mas mesmo assim, ela expõe, ela exerce uma fé. Em primeiro lugar, ela exerce uma fé perseverante. No versículo 22 e 23, nós vemos que ela, devido àquela dificuldade, ela começa a clamar. Jesus não a responde, os discípulos querem impeli-la, mas mesmo assim, ela com sua fé perseverante, continua clamando, continua demonstrando a sua dependência do Senhor, não se ofende ante as críticas, não se coloca, aleluia, como vítima daquela situação, mas a incompreensão dos discípulos não foi necessária para pará-la, mas ela simplesmente chega diante de Jesus, reconhece Ele como Rei, reconhece Ele como Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Em outras palavras, ela estava dizendo: a minha fé é uma fé perseverante, é uma fé abalizada, e eu sei que tu és Rei, eu sei que tu és Senhor. E ela estava em outras palavras dizendo: eu sei que tu és o meu Senhor e eu sou a tua serva, eu sei que tu és Rei, eu sou a tua subordinada, estou subordinada a tua vontade. A fé perseverante marca a nossa vida. Aquela mulher, ela se põe, louvado seja o nome de Jesus, diante dele, esperando receber a resposta. Os discípulos pretendiam ignorá-la, mas ela sabia que em algum momento Jesus se viraria para ela, atendendo a sua petição. Fé perseverante. Fé que ora na expectativa de que as coisas de fato irão mudar.
Fé que ora sabendo que Deus entrará com salvação na vida daquele que tem te dado dor de cabeça, tirado o teu sono. Fé perseverante que compreende que a enfermidade pode estar na porta, batendo, aleluia. Mas você sabe que em algum momento os céus vão se abrir e descerá solução para a tua vida. Fé perseverante. Tem uma irmã lá no Nordeste, uma cidadezinha seca. O pastor conclamou a igreja e disse: irmãos, nós vamos fazer um clamor, vamos fazer um propósito de oração. E a gente vai orar para Jesus mandar chuva. Meses secos, sem chuva alguma, a agricultura sofrendo, o povo sofrendo, os animais sofrendo. Ele disse: a gente precisa se posicionar como igreja. Vamos colocar em prática a nossa fé, vamos orar, vamos clamar para que Deus derrame chuva sobre a nossa cidade. E eles começaram, tal dia a gente começa. E quando eles começaram a entrar na igreja, chegar na igreja, de repente chega uma irmãzinha, louvado seja o nome de Jesus, com sua bolsa de lado, com a sua Bíblia na mão e com um guarda-chuva na outra. O pastor olhou para ela e disse: mas irmã, a irmã já está trazendo guarda-chuva. Hoje é o primeiro dia da nossa oração com propósito, e a irmã já trouxe o guarda-chuva diante dessa seca, desse calor terrível. Ela disse: pastor, eu não sei quanto a vocês, mas a minha fé alcança. A minha fé alcança. Eu não estou orando para um Deus que não ouve, mas eu oro para um Deus que responde a oração do seu povo. Primeiro dia do propósito, nada de chuva. E eles propuseram um período daquele propósito. E quando chegou no último dia, nada de chuva, nenhuma gota sequer. E a fé dos irmãos desmoronando, desfalecendo. Mas a irmã, todos os dias, sua bolsa, sua Bíblia e o guarda-chuva. Louvado seja o nome de Jesus. No último dia, o pastor disse: irmãos, nós oramos, fizemos a nossa parte, mas até agora a chuva não veio. Mas vamos levantar, vamos orar e agradecer por esses dias de propósito. Na hora que o pastor levanta a igreja e começa a orar, barulho de chuva sobre o telhado da igreja, pingos ainda muito escassos, muito assim, sabe, separados um do outro, mas de repente aquela chuva torrencial começa a cair. Os irmãos agora, com o culto encerrado, não podiam sair da igreja, senão ia se molhar todinhos. Mas agora aquela irmã, com a sua bolsa, com a sua Bíblia, com o guarda-chuva, abre dentro da igreja e diz: a minha fé é uma fé perseverante, a minha fé é uma fé que alcança o milagre. Vocês oraram, mas não creram. Eu orei e criei, tanto é que trouxe o guarda-chuva desde o primeiro dia. Vocês, se quiserem ir embora, vão embora se molhando, mas eu vou embora para casa com o meu guarda-chuva, porque o meu Jesus mandou chuva. Fé perseverante. Não é porque no primeiro dia, não é porque na primeira oração, no primeiro momento não recebe, mas é, aleluia, a fé que confia, a fé que persevera, a fé que mantém dia após dia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A confiança em Deus, que é refúgio, que é fortaleza, que é socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que as águas rujam, se perturbem, nós lemos aqui no Salmo 46, ainda que haja uma escassez, ainda que haja terremotos, maremotos, ainda que haja coisas que você diz assim: meu Deus, e agora como é que vai ser? Mas Deus está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E o salmista declara e diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Israel é o nosso refúgio. Ele está, aleluia, nesta noite renovando fé de crente. Aleluia, já foi ministrado e o Senhor apenas está confirmando. Aleluia, aquilo que dá para você fazer, faça. O fácil a gente faz, né, pastor? O difícil, Deus usa pessoas para nos ajudar, segurar na nossa mão, dar uma estratégia, dar uma palavra. Agora o impossível, deixa na mão dele que ele faz. Deixa na mão dele que ele vai agir. Jesus, certa feita, disse para os discípulos, quando a multidão estava ouvindo a palavra, e ele disse: olha, eita, a hora passou, chegou no horário de despedir esse povo. E os discípulos disseram: Senhor, manda para casa, porque não tem comida. O povo está aqui, não tem solução, não tem jeito da gente arrumar comida para esse povo. Manda embora.
Aí Jesus olha para ele e diz: então, agora eu tenho uma missão para vocês. Procura no meio desse povo alguém que tenha um mantimento, que trouxe pão, que trouxe alguma coisa. Procura, o fácil a gente faz. Ah, Senhor, mas é difícil demais. Nem uma padaria inteira seria possível dar alimento para esse povo. É muita gente, Senhor. Vai em busca. Quando chega, aleluia, André com um menino, 5 pães e 2 peixes. Jesus, é isso que a gente tem. Agora deixa, o impossível eu vou fazer. Diga ao povo que se assente na relva. Diga ao povo que se assente e espere. Jesus parte os pães, parte os peixes, dá graças e diz: agora pegue cestos. Pão não tinha, mantimento não tinha, mas tinha cestos, 12 cestos, um para cada discípulo. Agora vocês irão distribuir no meio do povo. Agora vocês irão fazê-los viver o sobrenatural, fé perseverante. É impossível, Senhor, como pode transformar 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos? Como é possível? Deixa na mão dele. O que você precisa é correr atrás, é ir atrás dos 5 pães e dos 2 peixes, que ele vai fazer a multiplicação acontecer. Uma fé perseverante. Essa mulher apresenta diante do Senhor, exerce diante dele essa fé perseverante. Mas tem uma segunda coisa que essa mulher apresenta. Ela apresenta uma coragem, irmãos, de outra dimensão. Jesus não estava nas cercanias de Jerusalém. Ele não estava nas imediações do país, da nação de Israel. Ele estava fora. Mas ela mesmo assim, corajosamente, sabendo da sua etnia, sabendo da separação que havia, ela continua, aleluia. Aquela coragem gera nela um espírito de adoração. A Bíblia diz no versículo de número 24 e 25, que ela, aleluia, depois de ouvir a palavra do Senhor, dizendo que não foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, o versículo de número 25 diz que ela então chegou diante dele e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aquela coragem gerou nela um espírito de adoradora. Sabe aquele hino que diz assim: é adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. É adorar quando a porta se fecha. Aleluia. É adorar quando o luto sitia a tua casa. É adorar quando o médico diz não tem jeito. É adorar quando o advogado diz desiste, porque apenas gastar honorário não tem solução, não há causa ganha. É adorar, ter coragem para se levantar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará e alcançará essa minha petição, me dando resposta. Coragem que gera em nós um espírito de adoração. Outra coisa que essa mulher exerce é a paciência. O versículo de número 26, aleluia, diz que ela responde para o Senhor e Jesus mais uma vez repete para ela, dizendo que não era bom pegar o pão dos filhos deitados ao cachorrinho, mas ela simplesmente, com paciência, diante daquela resposta, que se nós olharmos, era uma resposta aparentemente negativa para aquele momento inicial, mas ela mesmo assim, pacientemente aguarda. A paciência é uma virtude quase que em desuso. Ninguém gosta de esperar. Aleluia. Mas o salmista no Salmo 40, no verso 1, ele diz: esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se aquela mulher tivesse desistido e não esperado com paciência, não tivesse seguido confiante, aleluia, até que Jesus liberasse aquela palavra de ordem, ela teria ido embora do mesmo jeito, da mesma maneira, não teria experimentado aquilo que a sua casa viveu. Nesta noite eu digo para você, você precisa, aleluia, experimentar, exercer esta fé perseverante, precisa experimentar, exercer uma vida de coragem que nos leve ao altar da adoração e viver esperando por Ele pacientemente. Aleluia.
Outra coisa que eu observo que esta mulher, depois de ser testada de várias maneiras, ela exerce a humildade. Esta mulher aguarda humildemente. Versículo de número 27, versículo de número 28 diz que ela repele a palavra do Senhor, que aparentemente dura. Ela diz: Senhor, eu sei, aleluia, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí a Bíblia diz então agora no versículo de número 28, Jesus olha para ela, responde a ela e diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu pedistes, aleluia, seja feito conforme tu desejas. E a Bíblia diz que desde aquela hora a sua filha ficou curada. Humildade levou aquela mulher a receber uma palavra de Jesus, aleluia, com uma exclamação, dizendo: ó mulher. Fé perseverante, humildade, paciência, dependência. Louvado seja o nome de Jesus, gerará resposta. E a resposta foi: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu desejas. Seja feito como tu desejas. Nessa noite o Senhor brada neste ambiente dizendo: ó querido filho, ó querida filha, a tua fé está sendo notada, a tua paciência está sendo notada, a tua coragem para se levantar e adorar mesmo em meio a circunstância difícil e adversa está sendo notada, a tua humildade diante das situações está sendo notada. Grande é a tua fé e seja feito como tu desejas. Você recebe esta palavra? Seja feito como tu desejas. Aquilo que você tem gastado tempos, aquilo que você tem gastado horas na presença de Deus, em oração, entregando a Ele, deixando diante do seu altar, Ele está dizendo: grande é a tua fé. Mesmo sem ver, você crê. Não foi isso que a irmã falou aqui? Mesmo sem você contemplar, louvado seja o nome de Jesus, você acredita. Mesmo sem a palavra de ordem ter sido liberada, você já prepara os ouvidos, porque sabe que o Deus de Israel ainda fala no meio do seu povo e ainda libera a palavra de ordem para a tua necessidade. E eu não estou falando apenas de uma necessidade física, mas também de uma necessidade física. Eu não estou falando apenas de uma necessidade financeira, mas também de uma necessidade financeira. O Deus que nós servimos, Ele vai, aleluia, diante de nós e faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele vê aquilo que os nossos olhos não alcançam. Ele trabalha onde nós não podemos trabalhar. Ele age. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Tem esperado por Ele, tem esperado nele. Então fica em paz, porque Ele trabalha por nós. Queridos, eu concluo nesta noite essa reflexão dizendo-lhes: aquela mulher em Marcos capítulo de número 7, versículo de número 30, diz que ela volta para a sua casa e acha sua filha deitada sobre a cama. No versículo 28, conforme nós já fizemos menção, diz que naquela mesma hora, naquele mesmo instante, a sua filha ficou curada. A paz voltou para a sua casa. A harmonia voltou para o seu lar. As mesas postas voltaram a ser feitas. O assentar-se em volta dela voltou a ser rotina. Já parou para pensar? Aquela menina estava enferma, endemoniada. A mãe fala, aleluia, não tinha harmonia naquela casa. Noites mal dormidas. Aleluia, mas através da palavra de Jesus, as coisas que estavam fora do lugar foram colocadas no lugar. As coisas que estavam bagunçadas foram arrumadas. Jesus liberou a palavra e no mesmo instante a casa dela foi visitada. A filha que não dormia passou a dormir. A paz que não habitava naquela casa voltou a habitar. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Eu não sei o que precisa da intervenção
ressurreição de Jesus, mas nessa noite a palavra já foi liberada, já foi liberada, já foi liberada. Ele vai colocar no lugar aquilo que está fora, Ele vai arrumar a casa, vai colocar no lugar. Louvado seja o nome de Jesus, e o nome dele será glorificado. Aquela mulher, aleluia, saiu dali com a comunhão de volta, com o diálogo restaurado, com o equilíbrio emocional restaurado, a paz voltando a reinar na sua vida, na sua casa, porque simplesmente o pão da vida resolveu saciar a fome de uma gentílica. De alguém que olhando não tinha, aleluia, essa condição de receber, mas Ele que é o pão da vida, está dizendo: enquanto alguém precisa esperar por migalhas, eu sou o pão da vida, e está disponível nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus, para que você se alimente, para que sacie a tua fome, aleluia, louvado seja o nome de Jesus para sempre. A fé perseverante, a coragem, a paciência, a humildade são marcas de uma vida impactada, de uma vida restaurada, de uma vida visitada pelo Senhor. Sinta a sua fé sendo aumentada. Aleluia. Receba da parte de Deus graça para esperar pacientemente pelo que o Senhor vai fazer. Aleluia, receba, vou repetir, receba da parte de Deus graça para esperar por aquilo que Ele vai fazer. E eu vou além por aquilo que Ele já fez, porque a palavra já foi liberada nesta noite. Você receberá a oportunidade para testificar daquilo que o Senhor vai fazer. E não é por causa da irmã Thalita, não é por causa do pastor Auri, mas é porque o Jesus, que é o dono dessa igreja, está dizendo: eu vou fazer coisa grande, vou mover, aleluia, a terra, movimentar o alicerce da tua vida, para te dizer que eu sou Deus e que não perdi o controle da situação. Continua perseverando, continua colocando a tua fé em ação, continua, aleluia, agindo na presença de Deus com coragem, com adoração sincera, porque quando menos você esperar, a bênção de Deus descerá sobre os teus. A bênção de Deus alcançará a tua posteridade. A bênção de Deus alcançará aqueles que você diz: Jesus, parece que não vai dar em nada, mas o Senhor nesta noite diz: eu sou o Deus das causas impossíveis. Eu ainda tiro o coração de pedra, coloco um coração de carne. O Espírito Santo passa a habitar na vida e a vida é transformada. Deus ainda faz. Deus não perdeu e jamais perderá o controle da história. Aquela mulher saiu dali convicta. No mesmo instante, a sua casa foi visitada. Você está aqui, mas o Deus que está aqui é Deus de perto e de longe. Ele está dizendo: eu visito também a sua casa, eu visito também a sua vida. Aleluia! Eu quero que você fique de pé, o horário já deu, mas eu quero orar por você bem rapidinho. Eu quero colocar, louvado seja o nome de Jesus, diante de Deus, aleluia, a tua vida, mesmo sabendo que a palavra dele é a maior de todas as profecias, e que ela não é como a palavra do homem, que hoje fala e amanhã não cumpre, mas a palavra de Deus é prego batido, é ponta virada, e quando ele fala, acontece. Quando ele fala, as coisas acontecem. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Quem sabe você está aqui na condição da cananeia, quem sabe você está aqui buscando por alguém ou por algo, mas Deus já liberou a palavra de ordem. Aleluia, a palavra de ordem foi liberada. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar. A palavra de ordem já foi liberada. Abre a tua boca e já agradece. Mas irmã Thalita, eu não estou vendo, já agradece. Mas irmã Thalita, eu não sei como será. Ei, Deus, lá em Ezequiel capítulo 37, soprou um vento. Aleluia, ninguém esperava nada. Ezequiel ficou sem entender e de repente um reboliço tão grande aconteceu. Tão grande aconteceu. Aleluia, às vezes você não entende, pensa que o reboliço, aleluia, é só da parte do diabo, é só da parte dos homens. Mas eu quero te dizer, Deus ainda, aleluia, libera reboliço também, para colocar no lugar. Osso vai se juntar ao osso, o exército vai se colocar de pé. Vai vir carne, vai vir nervo, vai vir pele, aleluia, vai vir o Espírito Santo sobre nós, e nós nos levantaremos.
Aleluia. E viveremos a restauração e a restituição do Senhor na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra. Nós cremos, Jesus, naquilo que nós ouvimos durante o início deste culto até agora. E até o final desta reunião, o Senhor confirmará aquilo que tu já tens falado. Nós cremos, Pai, cremos que tu estás no controle absoluto de todas as coisas. E que mesmo sem entender, nós continuaremos com a nossa fé perseverante. Nós continuaremos movidos por essa coragem que nos leva a adorar, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Nós continuaremos a esperar pacientemente pelo Senhor até que a resposta venha em forma de milagre, e este milagre gere testemunho em nosso meio. Nós, Senhor, precisamos exercer com humildade. Oh, Jesus, nós precisamos exercer humildemente a nossa fé, esperando pelo Senhor. Libera a tua igreja, Senhor, certo e convicto da vitória. Libera a tua igreja, certo e convicto que enquanto as palavras estão sendo proferidas deste altar, a tua mão já alcançou aquela causa, a tua mão já visitou aquela casa, a tua mão já entrou com providência naquele ambiente. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, crendo que o Senhor é Deus nos céus e na terra, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus.